Fala galera, hoje é dia de Ecos. É uma história nacional do universo Guará, escrita por Lauro Cociuba, desenhada por Rafa Pinheiro, arte finalizada por PR Soliver e colorizada por Vitor Widergrum, lançada no Almanac Guará em 2021. Num mundo pós-apocalíptico, onde basicamente só sobrou areia e ruínas, tomadas por máquinas, Kenneth, cansado dessa vida de miséria, vai atrás de algo melhor e acaba encontrando ecos de uma civilização esquecida, deusas elementais e revelações sobre ele próprio. Ecos é um quadrinho publicado pela Guará em parceria com a Elements Gaming, porque todo esse universo de fantasia e elementos foi criado pela empresa de cadeiras gamers, que inclusive é a minha cadeira, que quem me acompanha nas lives, por exemplo, sempre vê. Então, as cadeiras têm todo um conceito único, que é até explicado e abordado aqui nos quadrinhos. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa com uma visão de crianças correndo num campo verde, rodeado por árvores, todos em volta de um enorme buraco no chão. Nesse momento, Kenneth é acordado pelo canto do seu amigo Alev. Esse é um mundo bizarro, meio pós-apocalíptico e até cyberpunk, onde os dois vivem na chamada Torre, uma cidadela subterrânea onde os mais ricos vivem no fundo, e Kenneth e Alev, por exemplo, vivem mais próximo da superfície devastada, nos lugares mais altos e perigosos. Nesse dia, Kenneth tinha chamado Alev para acompanhá-lo até a superfície. E durante a subida, Kenneth diz como tá cansado daquele lugar, daquela simples sobrevivência. Sem comida, sem frutas, sem natureza, só areia por todo lugar. Ao chegar no topo, Kenneth revela a Alev que ele tem um encontro marcado com alguém, mas não revela os detalhes. Assim, os dois caminham por um tempo, passando pelas ruínas de uma cidade abandonada. No caminho, eles observam o chamado Autotrem 11:30, passando por ali, mas continuam andando mais e mais, mesmo Alev com as suas pernas mecânicas, até que eles chegam num grande deserto. Os dois conseguem caçar uma pequena criatura, um Falcorit, e o levam para uma caverna que vai servir de abrigo porque eles sentem que uma tempestade de areia se aproxima. Na caverna, Kenneth acende o seu alto fogo e assam o Falcorit para se alimentar um pouco, enquanto conversam para passar o tempo. Só que de repente, eles escutam um barulho e se preparam para lutar. Mas descobrem que era apenas uma pequena máquina que parecia um tipo de pequena aranha. Esse autômato projeta um holograma de uma mulher que revela ser a pessoa que eles deveriam encontrar. Kenneth a chama de Etéria e ela pergunta o que eles procuram. Kenneth então responde que ele procura sair da torre e ir em busca de algo a mais. Assim, Etéria os instrui a pegar o 7R3M, ou chamado de trem, porque assim ele vai chegar onde precisa. Mas Alev comenta que ninguém entra no 11:30, no trem, mas a mulher avisa que eles não vão sozinhos. Assim, o holograma desaparece e Kenneth se desculpa com o amigo por tê-lo levado ao encontro de uma máquina, porque ele sabia que se contasse, Alev teria recusado. Mas agora já era tarde e o pequeno autômato de aranha se aproxima de Kenneth quase como um bichinho de estimação, que inclusive ele passa a chamar de Zip, que os acompanha a partir de agora nessa nova jornada. Mesmo desconfiado com aquela situação, mas disposto a acompanhar o amigo, Alev segue Kenneth até a estação, onde eles encontram uma movimentação de pessoas nas ruínas e eles se aproximam para ver o que estava acontecendo. Parece que uma mulher vai saltar dentro de uma saída de gases de um lixão subterrâneo e ninguém sabe o porquê. De repente, ela salta e todos pensam que ela morreria com isso, até porque era uma queda de 200 metros. Mas uma garra mecânica sai de dentro do local e aquela mulher ressurge na superfície.
Ela tinha pulado simplesmente para poder pegar o boneco de uma criança que ela nem conhece, que tinha caído por ali. Então Aleph e Kenneth se aproximam para perguntar o que acabou de acontecer. E descobrem que a mulher está ali com um objetivo. Ela foi para essa região em busca de uma pessoa, um tal de Kenneth. Assim, Kenneth e Aleph se apresentam, e a mulher se apresenta como Naina, e diz que a sua mãe a enviou para buscá-los, porque eles têm um trem para pegar. Aleph, Kenneth e Naina então esperam na estação de trem, enquanto a garota lhes oferece algo para comer, algo raro para eles. Eram frutas. Os dois ficam chocados, enquanto Naina começa a explicar que a pessoa do holograma se chama Doutora, e ela resgata crianças perdidas, por isso ela a chama de mãe. Enquanto isso, o tempo passa, e às 11h30 o trem surge, e um robô aparece chamando todos para embarcar. Assim, com liberação, eles entram no trem. Ali, Aleph cochicha com Kenneth sobre a sua desconfiança nas máquinas e pergunta para Naina se aquilo é realmente seguro. Então o próprio robô maquinista responde, afirmando que é seguro, e ele os leva para um vagão vazio onde, ao apertar um botão, mesas e assentos aparecem. Com isso, o robô, chamado de 4J, pede para que eles permaneçam só ali, porque só sobrou ele para cuidar de tudo e pode ser perigoso nos outros vagões. E o robô diz também para que eles tomem conta do seu pequeno batedor. E diz que aquele autômato que vem acompanhando Kenneth é um tipo de robozinho muito fiel. Quando o 4J sai dali então, Naina explica que aquele é um editor e que eles são confiáveis e atenciosos. Então, com todos mais tranquilos, Naina começa a conferir no seu autoleitor algumas faíscas históricas sobre o trem e descobre como fazer para abrir a proteção das janelas, aproveitando para ver um pouco da vista. Mesmo assim, ainda desconfiado, Aleph propõe que eles explorem o resto do trem, e ele consegue abrir as portas, apesar das travas de segurança. Só que o resto do trem estava todo sujo e escuro. Então o pequeno Zip pula do ombro de Kenneth e projeta uma luz para ajudá-los a enxergar. Só que nesse momento, 4J volta e diz que eles não deveriam estar por ali, porque ele não quer que ninguém se machuque. O grupo se sente ameaçado com isso e tranca 4J num vagão separado. Então eles continuam atravessando as portas para ver o que tinha no resto do trem, porque agora eles estavam realmente desconfiados. Assim, no próximo vagão, eles encontram vários robôs similares a 4J presos, com peças faltantes e falando coisas sem sentido. Nesse momento, 4J consegue passar pelas portas trancadas e chega para repreendê-los. E ali, ele ativa braços mecânicos das paredes do trem para também prender esses viajantes, porque esse robô finalmente revela que odeia os humanos. 4J puxa uma faca e quando estava prestes a dar um golpe em Kenneth, as luzes do robô se apagam e ele, desligado, cai no chão. O responsável por isso é Ícaro, um verdadeiro robô editor que estava ali para ajudá-los. Ícaro diz que os sistemas desesperados do pequeno Zip o despertaram e conta que aquele 4J se rebelou e praticamente tomou conta de todo o trem. Assim, com tudo mais tranquilo agora, os viajantes chegaram no seu destino, Kyujani. Todos descem e agradecem Ícaro pela ajuda, e enquanto o trem segue o seu percurso, os três, ou melhor, os quatro, contando com o pequeno Zip, se encontram na grande floresta de Kyujani. E ali, no meio, num grande templo verde, estava o seu destino. Imediatamente, um homem se aproxima correndo. Ele tentava pegar o trem, mas perdeu o horário. Esse homem se apresenta como Groot e se oferece para levar o grupo até o templo que procuram, porque ele mora nos arredores. Mas antes de ir, Groot recomenda que cubram as pernas mecânicas de Aleph, porque as plantas da região têm fome de ferro e de aço.
O Grude então guia os viajantes através da floresta, que era bastante perigosa, até chegar na cidade de Smaragdus, ou chamada também de Smara. Nos arredores, Grude explica que não é seguro andar por ali, principalmente depois do pôr do sol, e diz para que os viajantes ignorem os habitantes da parte externa de Smara, seres com grandes olhos amarelados. E quando eles entram pelos portões da cidade, Grude explica que a partir daquele ponto eles estão seguros. Eles estão sob a luz da deusa. Os viajantes se hospedam na casa de Grude para passar a noite e conversam entre si sobre aquele lugar. Acontece que a floresta que cerca Smara é geneticamente modificada e ela devora armas, máquinas e possivelmente até a vida das pessoas. Mas a conversa é interrompida quando os três escutam Grude rezando para a deusa Nadalia, agradecendo por tudo e pedindo que proteja os visitantes. Então depois de ouvir isso, todos vão dormir. No dia seguinte, de manhã, os três viajantes se reúnem com Grude e vão até o templo central ao encontro de Nadalia. Nadalia é a deusa da terra ali e dá as boas-vindas aos visitantes. Mas ela se mostra um pouco desconfiada. Ela sabe que eles buscam por algo, mas antes de qualquer conversa, eles são interrompidos por uma mulher trazendo a sua mãe que acabou de falecer, ou como é dito, que teve a sua luz apagada. Nadalia então diz que a mulher falecida foi fiel a ela, por isso ela vai reacendê-la. Assim, a deusa faz um ritual e a mulher acorda, se levanta e abraça a filha. Mas essa mulher reacendida agora tem os olhos amarelos, assim como os habitantes em volta da cidade. Com o ritual completo então, Nadalia se vira para o grupo de Kenneth e diz que não tem nada que eles buscam por ali. E pede para que eles simplesmente vão embora. Saindo do templo então, Grude explica um pouco da história da cidade. Eles estavam sendo consumidos pela floresta, mas a deusa apareceu e os fortaleceu. Todas as pessoas que ela reacende vivem do lado de fora da cidade e protegem os que vivem ali dentro contra os perigos da floresta. Mais tarde então, de volta na casa de Grude, o grupo se reúne para decidir os próximos passos. Mas Naina procura no seu autoleitor as plantas antigas do templo e vê que tem algo de errado ali. Então os três decidem voltar naquela noite para investigar o templo com um pouco mais de calma. Naquela noite, Kenneth sonha com o mesmo cenário de sempre. Um local cheio de natureza e de pessoas vivendo em paz. E no sonho, uma criança cai num buraco enorme e então Kenneth desperta assustado. Só que naquele momento, ao despertar, Kenneth vê algumas pessoas reacendidas no seu quarto. E antes de entender qualquer coisa, ele é nocauteado. Assim, quando Kenneth desperta, ele estava amarrado ao lado de Naina e Alev, dentro do templo, na frente de Nadalia, que diz que eles escolheram um caminho difícil. E ela quer ver até onde ele vai. Até onde vai Kenneth, o filho de Arak. Kenneth fica confuso. Ele não tem ideia quem é Arak. E Nadalia diz que talvez está antecipando as coisas. Mas não importa, porque logo aqueles três vão se tornar como os outros. Praticamente zumbis ao seu controle. Existentes só para adorá-la. Kenneth então a chama de falsa deusa, enquanto ela vai embora, deixando eles apenas com os seus capangas, até que eles morram com o tempo para que ela possa reacendê-los. Mas assim que ela sai, os três pensam num plano. Naina já se soltou das amarras, e a ideia é que ela solte os dois para que lutem contra aqueles capangas que ficaram de vigia. Só que quem vai permitir que tudo isso aconteça é o pequeno Zip, que aparece por ali. E assim, Kenneth diz para que eles fechem os olhos, e o pequeno autômato acende toda a intensidade da sua luz, cegando os guardas. Então, Naina liberta os dois companheiros, e ela decorou a planta do templo, então sabe que por ali estava o lugar que eles procuram. Um lugar chamado Omnium.
Então ela e Kenneth seguem pra lá, enquanto Alev diz que vai ficar sozinho pra trás, lutando contra os 7 guardas. Naina e Kenneth fazem as buscas até que encontram o tal Omnium, o local que a doutora os enviou, o local que eles tanto procuravam. A sala do Omnium estava completamente vazia e no meio dela existia uma cadeira. Uma cadeira que Naina chama de Terra. Ela então explica que essa é uma cadeira na qual é possível viajar entre mundos, e existem diversas outras com elementos próprios e únicos. Esses locais são chamados de Omnius, chamados assim pelos Duodec, os antigos que criaram as cadeiras e que até hoje trabalham para manter o equilíbrio do universo. Só que sem tempo para conversar mais sobre isso, Kenneth senta na cadeira. Nesse momento, Zip pula no seu colo e abre uma escotilha com um cristal dentro, uma Tessera verde. Kenneth então pega a Tessera e vê o encaixe para aquilo na cadeira Omnium. E de repente, Kenneth pisca e então ele acorda num outro lugar. Ao abrir os olhos, Kenneth é imediatamente questionado por um ser não humano. Quem é ele e o que ele faz ali? Mas uma mulher aparece para tranquilizar a situação, e o ser a chama de Nadalia. Ela pergunta amigavelmente o que o filho de Arak faz em Arcanum, mas Kenneth não sabe onde tá, nem o que tá acontecendo e nem como chegou até ali. A única coisa que ele entende é que essa é a verdadeira Nadalia, a verdadeira deusa da terra. E a tal Nadalia que o aprisionou no templo é de fato uma falsa deusa. Assim, eles conversam sobre uma profecia de que quando o sinal fosse dado, Nadalia deveria ajudar. E Kenneth estar ali é o sinal. Assim, a verdadeira Nadalia entrega para ele um saco com sementes especiais. E antes de continuar, Kenneth questiona por que o chamam de filho de Arak. Então a deusa deixa Kenneth ter um vislumbre do seu próprio poder. Por um instante, Kenneth se vê ardendo em chamas, sem sofrer ferimentos. Tinha algo escondido dentro dele que Kenneth ainda não descobriu. Nadalia então diz que agora ele precisa ir. Assim ela o envia de volta, onde Kenneth desperta na mesma sala do Omnium, onde os seus amigos o esperavam com problemas. Kenneth volta para a sala da cadeira e vê Naina e Alev preparados para o combate. Eles dizem que foram perseguidos até ali pelos capangas da falsa deusa. E antes que Kenneth pudesse explicar a experiência que teve, os capangas arrombam a porta e estão prestes a atacá-los. Mas no calor do momento, Kenneth deixa cair uma das sementes que a verdadeira deusa Nadalia lhe deu, e quando aquilo encosta no chão, a semente se transforma imediatamente numa planta gigante que suga a energia daqueles capangas. Ao perceber que essas sementes poderiam limpar a corrupção que a falsa deusa trouxe para o palácio e para a floresta, o grupo corre em direção ao salão principal, espalhando algumas sementes pelo caminho. Porque as tais plantas que existiam ali também eram falsas, eram máquinas. E agora, as verdadeiras plantas da verdadeira deusa da terra retomam o seu lugar pela floresta, dando até frutos imediatamente. Assim, os três continuam, e no salão principal do templo da falsa deusa, eles contêm os capangas e confrontam a falsa Nadalia. O problema é que alguns dos seus súditos não acreditam neles. Então, para provar o seu ponto, Kenneth joga uma semente na falsa deusa. E isso não a afeta, porque aquela falsa Nadalia era na verdade um holograma criado por uma máquina. Desse jeito, o Grude se sente traído ao ver aquilo, e ele próprio mobiliza o povo para ajudar contra os guardas corrompidos junto de Kenneth, Naina e Alev. O problema é que ao destruir o pequeno robô que gerava aquele holograma, Kenneth e os outros acreditam que derrotaram a falsa deusa. Mas acontece que aquela pequena máquina que gerava o holograma não era a sua verdadeira forma.
Nesse momento, uma criatura mecânica gigantesca surge do chão e ataca a todos ali, imobilizando Naina e Aleph rapidamente. E com um tipo de lâmina, a máquina atravessa o ombro de Kenneth. A máquina diz que não vai ser tão fácil. Eles são filhos do algoritmo e estão nesse mundo para trazer estabilidade e clareza. E as máquinas serão as vitoriosas. Só que enquanto a máquina fala, Kenneth aproveita para pegar a última semente que tinha no seu bolso e a joga dentro da boca da criatura. Assim, enquanto Kenneth desmaia pelo seu ferimento, aquela planta cresce e destrói a máquina de dentro para fora, destruindo aquela ameaça. Desse jeito, mais tarde, com tudo mais tranquilo, Kenneth desperta assustado na sua casa, na torre, com seus amigos do lado. E agora o Grodd se juntou a eles porque ele viu no grupo uma missão nobre de lutar contra as máquinas e de restaurar os elementos do mundo. Mas antes disso, Kenneth tem assuntos pessoais para resolver, como entender qual é a sua própria história. E enquanto eles conversam e se preparam para uma nova aventura, alguém observa o grupo do outro lado da torre. Esse era um duodeck. E é desse jeito que termina a história. Ecos é mais uma das histórias nacionais presentes no Almanaque Guará. E se a gente já viu aqui uma história sobrenatural com um santo, uma história de super-herói com um cidadão em comum, agora a gente tem uma fantasia cyberpunk com Ecos. O mundo criado aqui é fantástico. Todos esses conceitos de elementais, de locais misteriosos, tipo a torre e o templo, e todos os mistérios que o roteiro deixa pelo meio do caminho, dão uma impressão que Ecos seria facilmente uma série bastante longa para abordar tantos temas e explicar mais as perguntas que esse começo deixou em aberto. A narrativa é praticamente uma road trip cyberpunk, numa ambientação extremamente rica em quesito de mundo e universo. E com uma arte fenomenal do Rafa Pinheiro, com um nível absurdo de detalhes, principalmente nos cenários e no preenchimento das cenas. A história de Ecos é muito boa, principalmente levando em consideração esse mundo e esse background que foi criado. O problema é que, com só 5 edições nesse primeiro arco, ainda ficou muita coisa de fora, que eu espero muito que continue sendo explorado. Inclusive, no próprio Almanaque da Guará, a gente está tendo agora a expansão desse universo com o spin-off Duodeck. Por isso, o link para conhecer mais do Almanaque da Guará está aqui na descrição. E lembrando que a criação de todos esses conceitos vem da Element Gaming, que é a empresa de cadeiras gamers, inclusive da minha cadeira, que é a da Terra. Então, particularmente, me aproxima ainda mais da história. Por isso, para conhecer as cadeiras da Elements Gaming, o link para elas também está aqui na descrição. E para falar de outros quadrinhos desse gigantesco universo da Guará, isso é história para outros vídeos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.